Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos aí no último trimestre de 2010 e estamos estudando nesse trimestre a respeito da oração. O tema do nosso trimestre é o poder e o ministério da oração, o relacionamento do cristão com Deus. Hoje estaremos estudando aí a lição de número 8, que tem como título a oração sacerdotal de Jesus Cristo. Nós estamos estudando a revista da CPAD e o autor da revista é o pastor Eliezer de Lira e Silva, tendo como consultor doutrinário e teológico o pastor Antônio Gilberto, ambos da CPAD. Na nossa lição de hoje, falando sobre a oração sacerdotal de Jesus Cristo, nós temos aí como texto áureo Lucas capítulo 6, versículo 12, que diz o seguinte: E aconteceu que, naqueles dias, subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Nós podemos aprender aí com o nosso texto áureo que Jesus, antes de orar por si próprio e pelos discípulos e por todos que haveriam de se tornar discípulos, ele primeiro passou uma noite em oração a Deus, em comunhão com Deus, falando diretamente com Deus e ouvindo de Deus o que ele deveria fazer e pelo que ele haveria de passar. Então, primeiro, sempre antes de orarmos publicamente, nós devemos orar intimamente. Sempre devemos, antes de sairmos a fazer a obra de Deus, ou a orar por alguém, ou a impor as mãos sobre alguém, de modo geral, antes de sairmos, devemos ter a nossa intimidade com Deus. É um exemplo para nós, Jesus ensinando para nós sobre isso. Então devemos sempre primeiro ser íntimos de Deus, fazer aquela oração só nós e Deus, ter uma preparação espiritual para depois sairmos então à batalha. Assim como Jesus disse, primeiro fiquem em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E então, depois disso é que vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, como em Samaria, até os confins da terra. Então, primeiro tem que ter a intimidade, um momento de intimidade. Primeiro, seria como carregar as baterias para depois sair para descarregar. Mas sempre ter um momento de carregar suas baterias. Entre aspas, é claro. Mas é um momento de intimidade com Deus. É um momento de receber a unção de Deus. É um momento de estar aí em íntima comunhão com Deus. Então sempre devemos ter isso, para depois podermos sair, orar pelas pessoas, expulsar demônio, pregar o Evangelho e curar os enfermos e tudo. Mas devemos sair já na unção do Espírito Santo, na comunhão com Deus, preparados para a batalha. A nossa verdade prática diz: a vida de oração de Jesus é um exemplo para todo crente que deseja cultivar um relacionamento íntimo com o Pai e agradá-lo em tudo. Então Jesus é o nosso exemplo maior. Se Jesus, sendo homem, mas também sendo Deus, orava e orava muito, imagine nós. Por que Jesus orava tanto? Porque ele sentia o desejo de estar com Deus, de ter comunhão com Deus, de dialogar com Deus. Ele sentia o desejo de ter intimidade com Deus. Ele mesmo sendo Deus, mas na condição de homem aqui na terra. Se Jesus fazia isso, imagine nós. Nós temos que ter o desejo de estar na companhia de Jesus. Nós temos que ter o desejo de estarmos na intimidade com Deus,
Para isso, o véu já foi rasgado, a presença de Deus já está aberta a nós. E nós devemos nos chegar, nos aconchegar nos braços do Pai. Nós devemos ter intimidade com Deus e procurar cada dia mais essa intimidade. Então, o desejo de estar na presença de Deus é que vai trazer a presença de Deus até nós. E quando essa presença de Deus estiver conosco, aí é que nós podemos sair a levar essa presença de Deus aos outros. Mas o desejo deve ser sempre de estar na intimidade com Deus, de estar próximo. E quando nós saímos, nós devemos saber, Jesus está conosco o tempo todo. Deus, o Pai, está conosco o tempo todo. Por quê? Porque o Espírito Santo mora em nós e está conosco todo o tempo. Glória a Deus. Vamos ver a nossa leitura bíblica que diz o seguinte. João capítulo 17, versículo 1 ao 4, e versículos 15 a 17 e versículos 20 a 22. Tudo no capítulo 17, chamado aí capítulo A Oração Sacerdotal de Jesus. Vamos ver então. Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Glória a Deus. Então você veja no primeiro versículo aí, Jesus orando, e Jesus começa orando por si próprio, depois orando por nós e depois orando por todos que haveriam de se tornar discípulos. Vamos ver então no versículo 1, Jesus diz, olha, Jesus falou essas coisas levantando os olhos ao céu. Então lembrando sempre como Jesus ensinou lá naquela oração denominada Pai Nosso, né? Que está no céu. Então sempre a atitude daquele que ora, olhando com o pensamento, né? com o espírito para cima, para o céu, para a morada de Deus. Então visando sempre o Pai que está no céu. Depois Jesus diz então, Pai, é chegada a hora. Que hora era chegada? A que hora Jesus aqui está se referindo? Então, a hora da consumação de tudo o que ele veio fazer na terra e que já estava profetizado ao seu respeito. Estava vaticinado pelos profetas. Então, para esta hora, ele veio, na verdade. Ele veio para dar a vida por nós na cruz do Calvário. Ele veio morrer em nosso lugar. Ele veio para pegar os nossos pecados sobre ele e nos substituir no sacrifício que era para nós, mas ele nos substituiu ali. Nós merecíamos, nós pecamos, nós ofendemos a Deus, nós merecíamos a condenação na cruz do Calvário, merecíamos morrer na cruz. Mas o que Jesus fez? Ele pegou sobre ele os nossos pecados e levou sobre ele. E a condenação que era para nós, a morte que é para nós, Jesus morreu em nosso lugar, na cruz do Calvário. Então essa era a função, esta era a hora. E Jesus, a Bíblia diz que ele escolheu
Ele diz, olha, ninguém tira minha vida de mim, mas eu a dou. E essa promessa eu recebi do meu Pai. Eu dou a minha vida e torno a tomá-la de volta. Então Jesus escolheu a hora, o dia, de que maneira Ele dá a sua vida por nós.